Eu posso contratar um CNPJ? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Então, eu resolvi fazer um vídeo explicando exatamente qual é a implicação desse tipo de contratação. Fica ligado! Eu posso contratar através de um CNPJ? Como eu escuto essa pergunta? E muita gente já está contratando funcionários através de um CNPJ. Isso é possível porque a lei trabalhista passou por uma reforma bem recente, autoriza algumas contratações por esse sistema. Acontece que você está contratando, quando você contrata um CNPJ, uma empresa e não uma pessoa física. E isso faz toda a diferença. Inclusive, diferença na forma de tu tratar aquele funcionário. Então, muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas pegam um funcionário, um empregado nos termos seletistas, conforme a CLT descreve, e fazem ele abrir um CNPJ e contratam ele. E depois o que acontece? Dá problema. Vai para a Justiça do Trabalho e a Justiça reforma, e reforma devidamente. Porque você não pode contratar um empregado, um funcionário como CNPJ. O que você pode contratar é realmente uma pessoa jurídica. E quais são essas diferenças aí nessa contratação? Porque tu pode estar pensando assim: ah, mas o meu amigo contratou. Ah, então por que pode essa possibilidade agora, se na verdade eu não posso ter um funcionário? Porque na verdade você realmente não pode ter um funcionário, mas sim uma empresa prestando aquele serviço para você na forma de uma empresa e não na forma de uma pessoa física, onde você vai exigir subordinação, como por exemplo, controle de horário. Eu nem vou dizer metas, porque as metas elas até podem sim, se estiverem tratadas contratualmente, serem cobradas, mas aquela fiscalização você não pode exercer, porque pensa bem, se tu contrata uma empresa, tu vai lá dizer para a empresa: olha, eu passei aqui na frente às 8 horas da manhã, a tua empresa não estava aberta? Não. Tu vai dizer para tua empresa: ah, agora eu vi que tu fechou a empresa e foi na farmácia às 5 horas da tarde? Não, porque é uma empresa. Então esse tipo de controle tu pode até fazer quando tu tem um funcionário seletista, você está recolhendo ali as verbas previdenciárias. Então é muito comum nos dias de hoje, e eu já peguei muito aqui no escritório, por isso que eu falo isso, contratos da internet. Eu até tenho clientes que dizem: Márcia, eu peguei esse contrato na internet. Que eles pegam e tentam colocar a relação de funcionário dentro de um contrato através do CNPJ e acham que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou te dar um exemplo bem claro de um contrato onde na verdade ficava muito claro que aquilo era um funcionário. Essa contratação previa férias. Ah, mas não dizia o nome férias, mas era uma licença remunerada de 30 dias que estava prevista no contrato. Empresa tem férias? A tua empresa, quando ela está negociando com uma outra, você prevê nos teus contratos de prestação de serviço que o teu cliente vai te dar férias? Então por que quando tu contrata essa pessoa através de um CNPJ, ela tem direito a férias? Não, ela é uma empresa. Então se ela não tiver ali para prestar o serviço, alguém vai ter que prestar, algum funcionário dela. Da mesma forma que, se tu fez essa contratação através de um CNPJ e a contratação foi da Maria e um dia tu descobre que o Rodrigo prestou o serviço. Bom, se o Rodrigo é o funcionário da Maria, não tem problema nenhum, porque tu tá contratando uma empresa. Não existe pessoalidade. Então se aquela pessoa não puder te entregar aquela tarefa daquele contrato de prestação de serviço e ela colocar o seu preposto, seu funcionário, seu sócio, seu colaborador, não tem problema nenhum, porque não pode existir essa pessoalidade. Se existir essa pessoalidade, então é funcionário. Então tu vai lá, assina a carteira dele, tu dá férias para ele, tu paga o vale transporte. Então a melhor forma de não fazer mais essa confusão é a seguinte: eu consigo contratar uma empresa para fazer essa tarefa para mim? Aí tu pensa: não, consigo, pode ser uma empresa. Pô, aquele cara tá me oferecendo uma empresa, é uma empresa individual, eu sei que ele trabalha sozinho, tranquilo, mas é uma empresa. Então a gente não pode cair nessa armadilha, muito menos pegar aquele cara que já é teu funcionário e mandar abrir um CNPJ. Aí sim tu tá com um grande problema nas mãos. E da mesma forma que tu não adianta tu querer fazer um contrato prevendo garantias de funcionário, porque aí tu tá realmente constituindo uma prova contra ti mesmo. A Justiça do Trabalho vai pegar apenas o teu contrato e vai dizer: olha aqui, ó, esse cara aqui é o que a gente chama de fenômeno de pejotização. Aqui é uma
pejotização clara. Ele colocou todos os direitos trabalhistas para uma empresa, para uma pessoa jurídica que não teria esses direitos. Eu posso contratar um CNPJ? Pode, mas antes disso tu tem que verificar se realmente a tua empresa ou aquele serviço que a tua empresa está contratando pode ser prestado por uma outra empresa. Agora, se ele precisa realmente de controle de jornada, de subordinação, tu tem que estar acompanhando passo a passo, ele tem que estar te demonstrando ali o que ele fez, as tarefas que ele fez, o que ele não fez. Se tu exerce esse controle, se tem que ser exclusivamente ele para prestar aquele serviço para ti, bom, então não é o caso de contratar um CNPJ. E isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe que o nosso tribunal, ele é super vanguardista e ele trata essas questões com muito rigor, inclusive não só o nosso Tribunal Gaúcho, mas outros tribunais, o Paulista, o Mineiro, que eu também já tive a oportunidade de fazer contratos para empresas de Minas Gerais nesse sentido. Então a gente pesquisa a jurisprudência, a gente vai lá e olha para ver qual é o entendimento dos juízes nesses estados e eu posso te garantir, o fenômeno da pejotização é punido com rigor. E além de tu pagar tudo aquilo que tu não pagou de direito trabalhista, você tem ainda as dívidas com o fisco, o que tu deixou de recolher. Então não é só aquilo que tu exigiu ali do teu suposto funcionário, mas também tu tá gerando um passivo aí com o próprio INSS, tá bom? Tu gostou do assunto do tema de hoje? Tem alguma dúvida? Deixa aí o teu questionamento que eu vou te responder com o maior prazer. Aproveita e já te inscreve no canal e clica no sininho. Aí toda semana, quando eu estiver postando um vídeo novo por aqui, tu vai receber essa notificação.